Olá, boa tarde, amigas e amigos. Oi, Claire, ó, tô fazendo aquele gesto que você gosta que eu faça. Tudo bem? Salve, salve, fazendinha da Bita. Bom, então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma, um assunto bem interessante, tá? É que quando a gente está numa situação dessas, assim, de doença dependente, de outras pessoas, do tratamento. O que que acontece? A gente fica um pouco confuso, um pouco frustrado. Por quê? Porque nós estamos acostumados e foi nos colocado na nossa cabeça que nós precisamos ser independentes. Oi, Alex, tudo bem? Então, a gente sempre fica com essa coisa da independência. E houve uma linha muito forte de executivos, não, tem que ser independente e tal, independência. E o feminismo também, né, fala muito sobre essa coisa da independência, tá? O Stephen Covey, naquele livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala perfeitamente que a gente não pode ser nem independente, que é uma coisa servil, você fica dependendo dos outros para tudo, nem independente, que daí você despreza os outros, despreza a colaboração dos outros. A gente precisa ser interdependente. Nem é uma relação equilibrada, né, de troca e de ajuda mútua. Bom, fica até o final que depois eu tenho um poema meu que eu vou falar sobre isso. Então, se a gente pensar sobre isso, os livros sagrados sempre falavam isso, da interdependência, que nós somos filhos de Deus, somos parte do todo, a gente faz parte de um todo conjunto. E isso sempre foi falado, os livros assim, mais chamados de autoajuda, sempre falavam sobre isso. Oi, Nini, tudo bem? Que bom que você está aqui me assistindo. E então, assim, isso era uma coisa a nível religioso, a nível espiritual, a nível mais esotérico, né? Ou isso ali. Então, assim, era uma coisa que se falava, mas a ciência ainda não comprovava isso. Era uma coisa assim mais levada para um outro lado. Somos todos parte do todo, somos todos irmãos. Assim, uma coisa meio, né, um pouco estranha para a ciência, tá? E o que é interessante é que a ciência começou a comprovar isso lá na mecânica quântica, né? Com a teoria do Big Bang também. Se a gente pensar bem, né, deu Big Bang, nós saímos todos do mesmo lugar, né? A mecânica quântica nos fala dos espaços, né? Antigamente os alquimistas falavam no éter, até o rádio falava nas ondas do éter, que é o espaço que não existe nada, mas as coisas se propagam. As ondas eletromagnéticas, as ondas de som se propagam. E os alquimistas falavam isso, né? Existe uma substância amorfa que permeia tudo e que eles deram o nome do éter, né? Bom, então hoje em dia isso é absolutamente comum para a ciência, né? E provado que realmente a gente faz parte do todo, que não existe limites da física entre eu e outras pessoas e tal, e o espaço que está aqui que me rodeia. E o que é mais interessante é que, assim, foram feitas algumas experiências sobre isso, no poder, aí começou a se avançar os estudos, né? E começaram a se fazerem algumas experiências no sentido de que, tá, se a mecânica quântica, ela prova que uma partícula pode ser energia, ou pode ser matéria, conforme eu observo. E ela pode estar em dois lugares, e ela pode influenciar num outro espaço, e à distância existe já experimentos assim. Quer dizer que a gente também pode influenciar e pode estar comunicando à distância com outras pessoas. Bom, foram feitas experiências científicas, e existem algumas, né? O Deepak Chopra, naquele livro Sete Leis Espirituais de Sucesso, acho que é esse. Ele fala de um experimento que aconteceu por acaso, que um cientista conseguiu afetar os espermatozoides dele que estavam sendo estudados lá à distância. Então, então isso foi provado, né? Então isso já é um fato, né?
Então, essa coisa de independência e de dependência é tudo balela, porque nós vivemos num mundo interconectado, nós somos parte do todo. Então, o negócio é ser interdependente, tá? E daí tem um experimento muito interessante que eu sempre falo nas aulas, foi lá na 1965, 66, por aí, 1970, que comprova, né, o poder que existe de nós influenciarmos o meio. A partir de um certo número de pessoas, você consegue influenciar o meio. Então, as redes sociais, a ciência das redes sociais também já fez experimentos lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram provar que dentro de uma população de uma cidade de 200 mil habitantes, um grupo vai no mesmo sentido, um grupo de até 10% das pessoas, 5%, 10%, consegue modificar a sociedade como um todo. A meditação transcendental também fizeram uma experiência em cadeias super violentas lá nos Estados Unidos, onde eles puseram 10% da população carcerária meditando e começaram a acompanhar o nível de violência da cadeia ao longo do tempo. Então eles conseguiram provar no experimento que 10% de um grupo meditando transforma o grupo. Então significa isso que nós estamos conectados, que a gente tem esse poder de mudar uma sociedade. As redes sociais, né, se procurarem aí, eu tenho um livro que fala sobre isso, o Lugar, os cientistas, uma cidade de 200 mil habitantes nos Estados Unidos, acho que foi 5%, né, até um pouco menos, de pessoas conectadas e interessadas em resolvendo os problemas da sociedade, conseguiram modificar a sociedade como um todo e as outras pessoas se influenciaram. Então a gente tem esse poder. E esse experimento, tem um experimento famoso, que é o experimento dos macacos, do centésimo macaco, que é muito interessante. Recentemente, um cientista, Sheldrake, ele fala que a repetição de um comportamento num grupo, ele modifica esse grupo. Isso se chama campo morfogênico ou campo mórfico, tá? Então existe um campo mórfico que rodeia todo um grupo, uma sociedade, um grupo de animais, uma espécie, e que se alguns repetirem os comportamentos, conseguem modificar um todo, tá? Então esse tal Sheldrake recentemente falou sobre isso e se referiu ao Ken Case Jr., que estava estudando os macacos, aqueles macacos que sempre aparecem lá no inverno, naquelas águas quentes, naquelas ilhas do Japão. Então, eles estavam estudando esses macacos, tá? E esses macacos se alimentam de batata doce, assim, é um tubérculo lá. E os cientistas jogavam esse tubérculo na areia para os macacos descerem das árvores e eles começaram a estudar. E daí teve uma macaca lá de 18 meses chamada Imo, tá? Que essa macaca, ela um dia foi lá, desceu, pegou aquela batata doce e veio a água e ela percebeu que a batata doce passada na água era melhor porque não tinha areia e tal. E daí ela começou a repetir esse comportamento, pegava a batata, jogava na água e tal. Aí a mãe dela olhou e começou a imitar, né? Sabe, macaco, né? Imita macaco, macaco de imitação. Então o que aconteceu? Os macacos daquele bando, daqueles jovens que acompanhavam o Imo, começaram a fazer isso. As mães desses macaquinhos repetiram. E aí todos os macacos daquela ilha, adultos, começaram a fazer isso. Então isso nada de especial, porque um olhava o outro. Mas o mais interessante é que os cientistas descobriram que a partir de 100 macacos ou 150 macacos que começaram a ter esse comportamento de lavar as batatas, os outros macacos das ilhas do arquipélago à volta também começaram a fazer isso, tá? Isso é tão bacana. Se você começa a pensar sobre isso, você diz, poxa, eu posso num grupo mudar, modificar a sociedade que me rodeia até um certo ponto, né? Através dessa conexão que existe do espaço eh, do espaço amorfo, que se chamava antigamente, o espaço subatômico, que existe, que permeia tudo. É a inteligência que permeia tudo. É a,
é a substância divina que nos permeia, é a consciência divina que permeia tudo. Então essa foi a experiência dos macacos lá do Kenny Case Jr. e que se começou a virar um paradigma do centésimo macaco, né? E nos grupos, isso foi comprovado, estudado também em vírus, né? Vírus doenças, vírus de computador, certos comportamentos da moda. Existe um livro muito bacana que fala sobre isso, que se chama O Ponto de Virada, recomendo para todo mundo. Então era esse assunto que eu queria falar, para que a gente reflita que nós somos interdependentes. A gente não é nem dependente, nem independente. Então, quando você começa a pensar sobre interdependência, é um princípio de amor também, é um princípio de fraternidade, é um princípio de viver melhor no mundo. E a gente tem que ter essa consciência que a gente pode modificar. Um grupo pode modificar uma sociedade, uma comunidade a partir de um grupo pequeno, né? 10%, 20% você consegue. Pessoas conectadas, repetindo comportamentos, meditando ou orando. A Bíblia diz lá, né? Se dois e mais ou mais tiverem meu nome, eu estarei lá. Não é isso? Bom, agora como brinde eu vou ter a ousadia, vou tomar a ousadia de ler um poema que eu escrevi. O poema se chama Não Quero Ser Independente. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Não quero ser independente. O mundo nos pede para sermos independentes. Assim seremos mais livres, leves e casuais. Líquidos. Independentes dos outros, dos parceiros, da família, dos amigos, dos colegas. Independentes de sentimentos. Que isso nos fará viver melhor, sem dores, sem mágoas, sem necessidades, sem decepções, sem traições, sem amarras nem carências. Mas eu resolvi, pensando bem, eu quero ser interdependente. Interdependente do carinho dos filhos, do acordar do lado do ser amado, interdependente do beijo amoroso, interdependente do amor feito com entrega, interdependente dos amigos, do reencontro, do abraço, do carinho. Interdependente da profundidade no pensar, da solidez do caráter e do sentir. Interdependente da entrega entusiasmada, do convívio solto e casual. Interdependente do erro e do aprendizado. E do perdão. Interdependente com as emoções, com a música, com o belo, com a arte e a cultura. Interdependente do prazer de apreciar a natureza, dela e de ser parte dela. Interdependente com o mundo, parte dele e de todos. Interdependente com Deus. Enfim, não quero ser independente nem independente. Quero ser interdependente com a vida. Nem que isso me faça sofrer, recomeçar, decepcionar, errar, cair. Até mesmo, por vezes, me frustrar e desistir. Chega de tentar ser independente. Vou continuar sendo aquilo que sou, um ser humano. É isso aí, pessoal. Bom sábado. Um beijo a todos. Que Deus nos abençoe. Muita gratidão por tudo que Ele está me dando. Muitas bênçãos a vocês. Muita iluminação, muita luz, muita paz. Avante!